boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui. Agradeço ao nosso querido presidente do grupo de trabalho, doutor Leonardo, meu querido amigo da PGE de Pernambuco. Vejo aqui também o professor Silvano e tantos outros amigos da advocacia pública que se fazem presentes nesta tarde com o objetivo de discutir alguns aspectos regulatórios ligados ao uso da inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, e também trabalhar alguns aspectos ligados às boas práticas, né? Até porque nós temos presenciado nos últimos tempos uma preocupação muito grande da advocacia pública em passar por um processo regulatório e de disseminação de boas práticas, inclusive depois, né, da edição da Resolução 615 no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, que serve, de alguma maneira, de alguma forma, como um marco referencial para suprir essa lacuna normativa relacionada à regulação da inteligência artificial com a tônica na inteligência artificial generativa. E nós já tivemos a publicação de inúmeros atos normativos, ou de guias ou manuais de boas práticas no âmbito da advocacia pública, seja estadual, federal ou municipal, né? Eu posso citar aqui alguns exemplos: a própria Advocacia Geral da União, a PGDF hoje, né, inclusive publicou uma portaria para tratar do uso da inteligência artificial generativa. Inclusive a Isabela, né, um abraço para o nosso presidente, ela não pôde estar presente hoje, mas me pediu aqui para que a gente desse prosseguimento aos trabalhos. Então, a PGDF, a PGM de Porto Alegre, a PGM do Rio de Janeiro, a PGE de Rondônia, enfim, inúmeros órgãos da advocacia pública têm se preocupado com a confecção de atos normativos relacionados à regulação do uso da inteligência artificial generativa, especialmente pelo fator multiplicador do uso na advocacia pública, não só pelos procuradores e procuradoras de Estado, mas também pelos servidores, pelas servidoras, pelos estagiários, sejam de graduação ou de pós-graduação, e isso tem uma repercussão direta no desenvolvimento do nosso trabalho. Próprio, eu construí um material que é decorrente do que vai defluir aqui do nosso grupo de trabalho, e eu vou repassar para vocês um material que faz esse levantamento regulatório, que faz levantamento regulatório também a nível não só nacional, mas mundial, para que nós tenhamos alguns marcadores no que se refere à regulação do uso da inteligência artificial, e para servir também de inspiração, né? Porque a ideia do nosso grupo de trabalho, para quem não sabe, é que a gente traga um modelo de regulação em relação ao uso da inteligência artificial generativa, e também que nós tenhamos um modelo de um guia de boas práticas para o uso da AI generativa na advocacia pública. Então, a conclusão dos trabalhos do nosso GT envolve a entrega desses dois marcos referenciais, seja, né, uma minuta normativa regulatória, seja também a apresentação de um guia ou um manual de boas práticas em relação ao uso da IA generativa. E eu quero começar, e o nosso objetivo aqui é dividir a nossa conversa em dois pontos, né? Primeiro, falar da regulação da IA generativa no âmbito da advocacia pública, e segundo ponto é tratar especialmente do guia de boas práticas ou das eventuais boas práticas que já podem ser colhidas e disseminadas no âmbito da advocacia pública. E para tratar do aspecto regulatório, eu primeiro trago uma pergunta que é indispensável para todos nós, né? Por que regular o uso da inteligência artificial generativa no âmbito da advocacia pública? Eu tenho percebido que esse é um movimento, inclusive, que tem sido objeto de preocupação, por exemplo, pelos órgãos das corregedorias no âmbito da advocacia pública, né? A utilização, muitas vezes, há uma má utilização, um mau uso da inteligência artificial generativa, e isso tem gerado problemas de ordem operacional, técnica, nos órgãos da advocacia pública, seja estadual, municipal ou eventualmente federal. Então, essa preocupação com a regulação tem um viés, né, de fiscalização relacionado especialmente às atividades desenvolvidas pelos procuradores e procuradores de Estado, mas também, né, essa preocupação regulatória não tem só um ponto de vista punitivo, mas também uma forma de incentivar o bom uso da inteligência artificial generativa como uma via ou um instrumento de racionalização da atividade desenvolvida no âmbito da advocacia pública. Então, a busca hoje pela regulação, naturalmente, é para que nós tenhamos um ambiente de segurança jurídica em relação ao uso da inteligência artificial generativa, para que nós tenhamos assentadas as premissas
éticas, de responsabilidade de atuação do procurador ou do procurador de Estado ou do município ou dos membros da carreira da AGU, das carreiras da AGU, e também para que a partir daí nós possamos incentivar essa utilização sempre com um pano de fundo importante de defesa e proteção dos direitos e garantias fundamentais. Então, a pergunta por que regular envolve necessariamente a criação de um ambiente de segurança jurídica para que nós tenhamos um bom uso da inteligência artificial generativa e para que ela sirva, de fato, como um meio ou uma metodologia de auxílio à tomada de decisões no âmbito dos diversos órgãos da advocacia pública. Eu estive, inclusive, presente, né, na audiência pública lá no Conselho Nacional de Justiça, que estava debatendo a modificação da Resolução 332 de 2020 do CNJ, que resultou na nova resolução, a 615 de 2025, e essa preocupação com os aspectos regulatórios é muito conectada com o desenvolvimento adequado, né, das instituições, da mudança desse processo de transformação, especialmente digital, e com como essas tecnologias, né, a partir de um agir sinérgico homem-máquina, acabam moldando a atuação não só no Poder Judiciário, mas na advocacia pública, nas defensorias, os órgãos do Ministério Público, e isso tem sido, de fato, pulverizado de forma macro. Mas é importante que se diga que, até mesmo nas nossas discussões nos grupos de trabalho, que a preocupação com a regulação não é com o objetivo de moldar e podar, na verdade, o uso da inteligência artificial generativa nos órgãos da advocacia pública. Não é desestimular, não é refrear, né? Até porque esse avanço é irrefreável. As mudanças das nossas instituições já têm ocorrido e não tem como a gente frear esse avanço ou dizer que nós não vamos utilizar. Nós já estamos utilizando e a gente precisa entender como vamos utilizar para evitar, como eu disse desde o início, o mau uso desse tipo de tecnologia que tem um poder transformador substancioso. Então, a nossa preocupação aqui, no aspecto regulatório, é regular para estimular o bom uso, para estimular a inovação também e para que nós não tenhamos aqui um fechar de portas em relação à tecnologia, para entender que nós já estamos utilizando, e aqui eu vejo colegas de vários lugares do Brasil que estão conosco nessa reunião da tarde e que, portanto, já sabem que esse tipo de atuação já está pulverizado e a nossa preocupação aqui é justamente trazer um bom ambiente de segurança jurídica. Então, a regulação, e por que regular, não é para refrear o uso da tecnologia, é para estimulá-lo de forma responsável, adequada e de acordo, inclusive, com os nossos deveres institucionais postos, né, em cada uma das legislações que regulam as nossas atuações na condição de advogados públicos. E isso é importante para moldar e para direcionar, né, o agir do advogado público no dia a dia, seja no âmbito do consultivo ou, eventualmente, no âmbito do contencioso. Portanto, eu acredito muito, né, que esse aspecto regulatório ele é fundamental, mas não uma regulação que seja tão rígida o suficiente para praticamente impossibilitar o uso da inteligência artificial generativa nos órgãos da advocacia pública. Como eu disse, mais uma vez, a preocupação regulatória é naturalmente com o ambiente de segurança jurídica e com estímulo à utilização da IA generativa. Mas aqui a gente passa por alguns aspectos, por óbvio, eu não vou me deter tanto no panorama mundial regulatório, até porque a gente quer chegar na nossa atuação, no dia a dia do procurador e da procuradora de Estado, mas vocês têm percebido um movimento regulatório amplo a nível mundial no que diz respeito à inteligência artificial generativa, até por conta, como eu disse, do seu potencial transformador, da possibilidade de a gente criar conteúdo novo, seja um texto, a imagem, um vídeo, um dado, e eventualmente um código, e a partir dessas premissas e da pulverização, né, também de ferramentas, né, quem nunca ouviu falar do Claude, do ChatGPT, de Gemini, do Perplexity, Notebook LM, e tantas outras, DeepSeek, enfim, e tantas ferramentas de IA generativa que têm surgido no nosso dia a dia e que trazem algumas preocupações naturais relacionadas aos aspectos regulatórios. Mas em falando de regulação e olhando para o mundo, a gente tem alguns modelos regulatórios que são mais rígidos, em termos, inclusive, de critérios de governança,
no parâmetro regulatório, e a gente tem alguns modelos regulatórios que são mais soft, né? Ou seja, modelos regulatórios que têm uma margem maior de flexibilidade também para não servir de entrave à inovação, ao estímulo ao desenvolvimento das mais diversas tecnologias que têm surgido no nosso dia a dia. Ou seja, a gente tem modelos de regulação mais rígidos, mais flexíveis, e isso tem se desenhado na dinâmica não só nacional, depois eu vou partir para a dinâmica nacional, que a gente hoje tem no Brasil, mas olhando para o mundo, especialmente se a gente pega um marcador referencial regulatório que nós temos já aprovado, que é o AI Act na Europa, você tem uma regulação que é baseada numa criteriologia de riscos, né, no estabelecimento de riscos associados ao uso da inteligência artificial generativa, especialmente, né, não só da IA generativa, mas especialmente da IA generativa. Então, quanto maiores forem os riscos associados ao uso daquela tecnologia, maiores também serão os critérios de governança que estão acoplados, associados àquele tipo de utilização. Então, é importante que a premissa europeia parte dessa criteriologia de riscos e é o modelo que a gente tem utilizado como referencial aqui no Brasil, tanto no nosso PL 2338, que está em tramitação, e aqui eu já aproveitar que o Leonardo também está aqui, mas para fazer um convite para a gente aditar uma responsabilidade à nossa comissão, que é em decorrência do nosso trabalho, do grupo de trabalho aqui do nosso GT, de nós elaborarmos um documento técnico para enviar para a Câmara dos Deputados para dar subsídios para a regulação que está sendo desenhada lá no Congresso Nacional. Isso porque nós tivemos a tramitação no Senado, com praticamente, né, a ausência da participação da advocacia pública, seja enviando a nota técnica ou a contribuição adicional, mas agora eu espero que na tramitação no âmbito da Câmara dos Deputados nós possamos também enviar um documento técnico, especialmente para contribuir com os debates lá na regulação do uso da inteligência artificial em caráter, em nível geral, lá na Câmara dos Deputados. Mas esse modelo, como eu falava, esse modelo europeu, ele influencia o nosso PL 2338 e tem influenciado também, influenciou, no caso, a resolução 615, né, do CNJ, que também trabalha com a criteriologia de riscos. Então, quanto maior o risco, maiores os critérios de governança, e também nós temos impeditivos ao uso de tecnologia, como, por exemplo, tecnologias que tenham por objetivo estabelecer um score, um ranqueamento social, enfim, ou que eventualmente gerem naturalmente alguns tipos de discriminação e que possam, né, afetar grupos vulnerabilizados. Ou seja, nós temos já alguns parâmetros para excluir o uso desse tipo de tecnologia, especialmente da IA generativa, e também algumas situações relacionadas aos mecanismos de governança, principalmente no uso da IA generativa de alto risco. O que eu tenho percebido, e aqui já vai uma advertência no levantamento que nós fizemos aqui na Renagem para as regulações que foram feitas no âmbito da advocacia pública, né, seja através de manuais de boas práticas ou também de instruções normativas, de portarias, enfim, é que a gente tem trabalhado essa tecnologia de forma ampla, sem pensar também nos riscos associados a elas. Ou seja, existem situações em que o risco é baixíssimo. Será que vale a pena a gente ter tantos critérios de governança assim conectados com o uso dessa tecnologia? A gente tem tratado, no geral, por exemplo, eu falei aqui da AGU, da PGDF, da PGM do Rio, da PGM de Porto Alegre, da PGE de Rondônia, né, de forma ampla da IA generativa, sem talvez espelhar um pouco dessa preocupação com os riscos. Será que as medidas que a gente vai adotar de governança ligadas ao uso da IA generativa serão as mesmas se o risco for baixo ou elevado? Impactando na rotina e na atividade do procurador de Estado. Então, um bom ponto para a gente levar em consideração no aspecto, no processo regulatório nós vamos regular e vamos ter, né, essas disposições no âmbito da advocacia pública sem considerar essa criteriologia de riscos, vamos regular de forma geral, como se a IA generativa e algumas aplicações de inteligência artificial resultassem nos mesmos riscos indiscriminadamente. Não é assim que o modelo regulatório brasileiro tem sido gestado, não é assim que
Poder Judiciário tem trabalhado, por exemplo, e talvez no âmbito da advocacia pública também nós possamos pensar nas situações de elevado risco e de baixo risco, para a partir daí adotar medidas ou salvaguardas de governança mais sólidas ou mais softs ou flexíveis. Então, esse é um ponto muito importante, né? E na análise que nós fizemos aqui no GT, relacionadas à regulação da IA generativa nos órgãos da advocacia pública, praticamente nenhuma partiu dessa premissa da discriminação e da criteriologia de riscos em relação ao uso da inteligência artificial generativa, regulando de forma geral e ampla, né? Será que a gente tem o mesmo risco, né, em relação ao uso da IA generativa de um procurador de Estado que usou IA generativa para fazer uma apresentação, sei lá, o Gama PPT, para fazer um PowerPoint, para ministrar uma aula, por exemplo, né, em uma das escolas da advocacia pública? Será que o risco é o mesmo de um procurador de Estado que usa o Claude, ou o Gemini, ou o ChatGPT para auxiliá-lo na construção de uma manifestação judicial ou na construção de um parecer? Então, talvez a gente tenha que dimensionar e adequadamente filtrar um pouco desse dimensionamento de riscos associados ao uso da IA generativa. Então, o modelo europeu, de fato, ele tem sido algo a inspirar as normativas brasileiras, mas também nós temos outras regulações a nível mundial, né? Eu trago aqui o próprio exemplo do Reino Unido. O Reino Unido, inclusive, que é mencionado, e aqui eu recomendaria a todos vocês que estão nos assistindo, nesse trabalho aqui conjunto de cooperação interinstitucional da advocacia pública, a fazerem a leitura do Acórdão 616 de 2024 do TCU, né? Esse acórdão é muito importante porque o TCU traz algumas diretrizes relacionadas ao uso da inteligência artificial, especialmente ali contribuindo com os aspectos regulatórios que estão se desdobrando no Congresso Nacional. Então, no próprio acordo do TCU faz-se referência à regulação do Reino Unido, justamente para dispor que a regulação do Reino Unido ela é uma regulação mais flexível, porque ela vai sendo moldada à medida que a tecnologia vai avançando. Porque podem ter certeza que muitas das nossas preocupações de hoje estarão defasadas com as evoluções tecnológicas futuras. Então, o nosso modelo regulatório também não pode ser um modelo regulatório que queira dar conta de todas as técnicas associadas ao uso da inteligência artificial, até mesmo porque, né, nós temos que partir da regulação do uso e não da regulação da tecnologia em si, mas a regulação do uso da tecnologia para entender como é que nós temos que ter medidas mais sólidas, medidas estruturadas de governança em relação ao uso da inteligência artificial. Portanto, esse é um ponto muito importante, porque se a gente for destrinchar todas as tecnologias que eventualmente existem hoje, muitas estarão defasadas amanhã e surgirão outras que terão um caráter tão ou mais, né, disruptivo das que a gente tem hoje em operação. Por exemplo, o cenário será provavelmente, já está sendo redesenhado, refundado, reestruturado com o avanço das pesquisas no âmbito da computação quântica. Ou seja, se a gente for regular todas as tecnologias possíveis, a gente já nasce desatualizado, porque nós temos outras, né, eventuais tecnologias sendo desenvolvidas, de apostas em operação, que já modificam um pouco da estrutura e do nosso trabalho. Então, eu digo aqui que é sempre importante a gente regular o uso da tecnologia, né? Focar no uso pelo advogado público e de como ele interage com o sistema computacional inteligente, quais são os riscos associados naturalmente a essa interação. Então, aqui partindo, por exemplo, do modelo do Reino Unido, é um modelo que tem uma preocupação, por exemplo, mais setorial, né, da regulação setorial, da regulação que vai evoluindo à medida que a tecnologia também se desenvolve, e talvez a gente tenha que pensar num arranjo, sob a minha ótica, mais flexível, né, e menos rígido em termos de densificação de todo o aparato tecnológico, especialmente também, né, em relação a esses aspectos de como eles se desdobram no nosso dia a dia. Então, pensar, né, em um modelo regulatório para a advocacia pública é pensar num modelo regulatório que seja mais flexível para ele já não nascer desatualizado, né? Seja um modelo regulatório que parta das premissas gerais, tentando equilibrar minimamente o incentivo à inovação, né, e ao uso responsável,
e a defesa de direitos e garantias fundamentais. Isso é muito importante. Então, talvez, e a gente já vê, por exemplo, algumas reticências no âmbito da Europa em relação à regulação do AI Act, que deixou de fora alguns pontos importantes, e alguns autores já fazem menção a isso, especialmente quando a gente fala do regime de responsabilidade pelo uso da inteligência artificial. Então, são pontos que a gente sabe que não há um modelo regulatório que seja o melhor de todos, enfim, 100% blindado, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente vai regular, né, para pelo menos ter um mínimo de salvaguarda, deixando a margem de flexibilidade, por óbvio, para as adaptações, né, e as flexibilizações que irão ocorrer. Então, a gente parte para o Reino Unido, o modelo regulatório já é mais flexível. Se a gente vai hoje para os Estados Unidos, né, nós tínhamos a ordem executiva lá do Biden de 2023, que aí tem uma preocupação regulatória baseada em dois aspectos que a gente tem que ter em mente quando a gente vai criar esse modelo regulatório na advocacia pública, são os riscos e benefícios. Quais são os benefícios associados ao uso da tecnologia? Temos vários, e principalmente em atividades de natureza repetitiva, plurima ou seriada, e quais são os riscos associados, especialmente em relação a aspectos éticos e de responsabilidade, quando a gente fala aqui em transparência e explicabilidade, quando a gente se preocupa com a proteção de dados pessoais, né, com as informações sigilosas, esses dois aspectos têm que balizar também nortear a nossa proposta de regulação. Ter ali um descritivo dos benefícios e dos riscos é muito importante para a gente colocar na balança e trazer essas inserções para a nossa proposta regulatória. Então, nós temos, e hoje, né, nos Estados Unidos, basicamente, nós tivemos uma flexibilização ainda maior no governo Trump em relação ao uso da inteligência artificial, da IA generativa, dos projetos que estão sendo desenvolvidos, do investimento massivo, né, na casa aí de praticamente 500 bilhões de dólares para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. E a gente vê outros modelos regulatórios também, se a gente poderia falar da proposta da União Africana também, que é algo pouco discutido, né, na regulação da inteligência artificial, porque temos alguns projetos interessantes no continente africano sobre o uso da inteligência artificial, e é uma preocupação também, basicamente, que tem sido muito debatida, que a gente viu esse reflexo nas regulações da advocacia pública, que é a utilização ética e pautada num desenvolvimento sustentável, né? A União Africana tem pensado nisso, assim como outros países. Também tivemos a assinatura agora em fevereiro, né, da Convenção de Paris para trazer, né, parâmetros para a utilização ética responsável do uso da inteligência artificial, especialmente com base na centralidade humana, na ideia de supervisão técnica adequada. Esses são pontos que a gente tem trabalhado. Então, eu poderia trazer vários dos modelos regulatórios, mas eu descrevi isso tudo num documento técnico que a gente vai passar para vocês, e eu também não quero ser cansativo aqui, porque a ideia é que a gente tenha, né, esses parâmetros esclarecidos para quando vocês tiverem de posse desse documento, vocês consigam ali aprofundar e verticalizar aqui as discussões que estamos trazendo. Então, essa é uma preocupação, como eu disse, a nível mundial, né? A gente tem olhado muito para os outros players. Ultimamente, eu também estive em alguns países por conta dessa missão de transformação digital, né? Uruguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Finlândia, Estônia, enfim, e a gente vê a preocupação com o ambiente de segurança jurídica relacionado ao uso da inteligência artificial. E no Brasil, e aqui olhando para o modelo regulatório brasileiro, nós ainda temos algumas parcas, né, discussões regulatórias quando a gente olha para os estados e para os municípios. A União tem caminhado, como eu disse, no PL 2338, que vocês conhecem muito bem. Se não conhece, vale a pena pegar. O PL 2338 foi remetido para a Câmara dos Deputados hoje. Tem um capítulo só para tratar, por exemplo, da regulação de IA no âmbito da administração pública, que se preocupa especialmente, por exemplo, com algo que eu vou tratar daqui a pouco, que é a literacia ou letramento digital. Então, um modelo regulatório inspirado no modelo europeu e que traz algumas preocupações, inclusive a nível de proteção de direitos e garantias fundamentais. Mas o que eu sempre faço questão de ressaltar, que eu acho muito importante, eu vou abrir um parênteses antes de entrar nas nossas discussões da advocacia pública propriamente, é o papel, na verdade, da advocacia pública
no dimensionamento e na calibragem regulatória a ser implementada pelos entes federados. Por quê? Porque a gente ainda tem muitos espaços de regulação no âmbito dos estados e municípios que ainda não foram devidamente preenchidos. Então, por óbvio, se o Estado tem uma regulação, pelo menos para pautar, né, o uso, desenvolvimento, enfim, de inteligência artificial, isso já traz um ambiente maior de segurança jurídica em relação às atividades que serão desenvolvidas. Então, o papel central da advocacia pública nesse dimensionamento, nesse estímulo regulatório que deve ser implementado pelos entes federados. Eu falo isso porque nós temos, como eu disse, poucos instrumentos normativos a nível estadual e municipal tratando do uso da inteligência artificial. Faço referência aqui, por óbvio, né, porque a minha casa, a Lei 9095 de 2023, né, que é daqui de Alagoas, que regula o uso da IA na administração pública. A gente percebeu que para pavimentar os caminhos necessários à transformação digital, nós precisávamos necessariamente de uma arquitetura de segurança jurídica, né, de uma série de instrumentos. Então, essa lei, além da Lei 9095, a Lei 9492, que é a lei que trata da governabilidade digital, né, alguns estados ou municípios resolveram aderir a 14.129, mas nós criamos uma lei própria para isso, para que nós tenhamos um ambiente de fato que aponte, pelo menos, as diretrizes, os princípios, né, as bases fundantes da internalização e do uso da inteligência artificial. Então, esse ponto tem sido objeto de preocupação. Acho que a advocacia pública tem que estar mais atenta a esse movimento, naturalmente, de auxiliar os órgãos estatais a criarem os seus modelos regulatórios relacionados ao uso da inteligência artificial. E aqui, para partir para a nossa atividade, né, para a atividade do advogado público, dentro dessa perspectiva regulatória, eu lembro sempre que a nossa regulação ela tem que se preocupar um pouco com, principalmente, alguns princípios associados ao uso da inteligência artificial, tem que se preocupar, né, com os riscos associados ao uso e tem que se preocupar com a defesa de direitos fundamentais. Então, os nossos aspectos regulatórios, seja em que órgão da advocacia pública for, tem que ter essa preocupação. Então, o primeiro ponto que eu vejo que é importantíssimo é nós entendermos o que seria um uso ético e responsável da inteligência artificial generativa dentro das nossas instituições. E isso precisa estar internalizado, estar, em alguma medida, mais detalhado em alguns, menos detalhados em outros normativos, nas regulações da advocacia pública. Por exemplo, né, eu tenho ministrado algumas capacitações, né, no Brasil, e aí eu percebo que há ainda uma timidez no cuidado com a proteção de dados no uso da IA generativa. Então, por exemplo, a gente precisa pensar nesse parâmetro regulatório. Nós vamos privilegiar o quê? O uso das IA generativas que tenham sido devidamente institucionalizadas, ou nós vamos partir de uma premissa na qual nós permitimos amplamente, sem nenhum discrime, a utilização da IA de IA generativas privadas. Nós sabemos que os nossos colegas utilizam, enfim, mas ter uma visão de institucionalização é muito importante, porque nós, inclusive, podemos reduzir problemas associados, por exemplo, às alucinações maquínicas. Então, o que nós vamos, sob a minha ótica, o que nós devemos privilegiar são aquelas ferramentas de inteligência artificial generativa que estejam devidamente institucionalizadas. Por óbvio, né, essa institucionalização passa por uma preocupação do órgão e entidade de trazer, de incorporar essas tecnologias, né? E institucionalização que nos permite, por exemplo, e esse é um ponto muito importante, ter um cuidado maior com o refinamento da base de dados que será utilizada para o treinamento da ferramenta de inteligência artificial. Usar, na verdade, técnicas de refinamento como RAG, Fine-Tune e outros, para que nós possamos ter resultados mais assertivos. Então, talvez o modelo regulatório nos órgãos da advocacia pública deva passar pela priorização das ferramentas institucionalizadas,
né, pelo órgão da Procuradoria, enfim, e também, né, por óbvio, isso é muito importante, eu acho que a gente não deve fechar as portas para a utilização de ferramentas privadas. Havia, inclusive, no âmbito do CNJ, a discussão se poderiam ou não, por exemplo, os magistrados utilizarem ferramentas de IA privada para apoiarem a tomada das suas decisões. E o que o CNJ decidiu na resolução 615, no artigo 19, foi que, sim, seria possível a utilização, mas desde que nós seguíssemos alguns dos critérios. Então, eu não acredito que a gente deva fechar as portas para essa utilização, porque os nossos colegas já estão utilizando. Mas a gente tem que pensar em como se dará essa utilização privada. E nós temos algumas diretrizes de apostas por alguns dos órgãos da advocacia pública, como, por exemplo, né, a ideia de que nós não devemos, em nenhuma hipótese, estimular o uso, por exemplo, de dados sensíveis, de dados sigilosos, para que eles sejam direcionados ali para ferramentas de IA generativa privadas. Né? Devemos passar sempre, ter a preocupação com o processo de anonimização para evitar violações sucessivas e inadvertidas aí à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa preocupação é muito importante dentro do nosso aporte regulatório, ter esse cuidado de, olha, nós vamos priorizar as ferramentas institucionalizadas, chanceladas, inclusive, pelas nossas equipes, por exemplo, internas de tecnologia da informação, mas as privadas, né, podem ser utilizadas desde que nós tenhamos esses cuidados com a proteção de dados, com o letramento digital, e esses são pontos muito importantes. Né? Então, a gente partir dessa premissa, dessa ideia de que, sim, a gente não pode, sob a minha ótica, dizer que o procurador de Estado, que o servidor, que o estagiário não vai poder utilizar, por exemplo, um chat GPT na vida, é a gente ignorar a realidade, né? Ignorar a realidade. Mas, né, a gente vai acrescer cautelas adicionais para essa utilização. E esse é um ponto muito importante, nessa baliza regulatória, né? O que precisa estar estampado que vai trazer essa advertência maior em relação ao uso desse tipo de tecnologia, sem frear, por óbvio, o uso da tecnologia. Existem configurações, modelos e vias claras para evitar esse tipo de problema. Então, eu acho muito importante, na nossa conjectura regulatória, a gente ter em conta essas duas premissas. Priorizaremos os modelos institucionalizados, mas também não fecharemos as portas para os modelos privados, desde que seja respeitada a Lei Geral de Proteção de Dados, desde que o advogado público passe por treinamentos sucessivos, periódicos, para o uso dessa tecnologia, desde que não sejam inseridos dados sigilosos, estratégicos, institucionais no processo de interação entre o procurador de Estado e o sistema computacional inteligente, para que daí não advenha qualquer tipo de problema relacionado a esse ponto. Então, esse primeiro aspecto é muito importante, a gente partir da premissa de que provavelmente nós vamos autorizar, é possível que nós autorizemos esse uso, mas esse uso responsável, esse uso ético, esse uso adequado. Um outro ponto muito importante no parâmetro regulatório, no âmbito da advocacia pública, é a gente mostrar para os colegas que a inteligência artificial generativa não vai ser utilizada como uma solução ali que eventualmente substituirá de forma completa o seu trabalho, está imune à supervisão, à análise e à verificação de conteúdo. A gente precisa deixar claro que essa utilização é uma utilização que está jungida a aspectos de responsabilidade, que eu tenho que necessariamente compreender quais são as limitações dessa tecnologia para que eu possa utilizá-la de maneira responsável. Eu tenho percebido que muita gente fala, vai chegar a IA generativa, vou utilizar aqui, eu já estou utilizando, vou substituir meu trabalho. Não, eu tenho que entender que é uma ferramenta de auxílio, de apoio à tomada de decisão, e isso precisa ficar bem claro dentro do modelo regulatório, né, que ali não vai ter uma substituição da atividade do procurador de Estado, enfim, né, dos órgãos da advocacia pública, e para isso a gente precisa, né, compreender como essa tecnologia funciona e, como eu disse, quais são os seus benefícios e quais são os seus riscos. E a gente só faz isso se a gente passa, essa é uma preocupação também
da advocacia pública por processos de capacitação periódicos, rotineiros, habituais, né? Até quando eu faço contraponto aqui com a regulação do CNJ, o CNJ falou, olha, para que eu eventualmente possa utilizar a ferramenta de IA generativa privada, eu tenho que ter passado por um treinamento prévio que me alerte sobre os riscos, né, os benefícios, sobre como aquela tecnologia funciona, porque senão a gente vai ter vários problemas que já repercutem nos órgãos da advocacia pública, né? Esses dias eu fui ministrar um curso e um determinado servidor me falou que tinha incluído um processo administrativo disciplinar sem qualquer cautela, né? Cuidado com eventuais, por exemplo, anonimizações, informações ali sigilosas, detalhadas, enfim, dentro de um sistema computacional inteligente, de um IA generativo, para buscar a sumarização. E esse servidor não tinha nem ciência, né, dos cuidados que se precisa ter. E simplesmente falou, não, porque me disseram que dá para usar, que faz um resumo, eu usei o resumo, tá, mas como é que eu utilizo? De fato, então o modelo regulatório, necessariamente, ele tem que contemplar a perspectiva da literacia digital, do letramento digital, né? Aí a preocupação também dessa interlocução com as escolas, com os centros de estudos, enfim, eu particularmente tive a oportunidade de presidir também o nosso Fórum Nacional de Centros de Estudos das Procuradorias do Estado e Distrito Federal, que hoje é tão bem conduzido pelo meu querido amigo Silvano Flumia, mas essa interação é importantíssima, porque a gente passa por um processo de adaptação constante, né, de adaptabilidade constante. Então, esse uso responsável é um uso que está acompanhado necessariamente da capacitação do letramento digital, da literacia digital que o advogado público tem que ter para poder utilizar. Porque o problema não é o uso da tecnologia, o problema é o mau uso da tecnologia, né? A má utilização da tecnologia. Esse é um ponto muito importante com o qual a gente precisa se preocupar. E dentro do levantamento regulatório, que é fruto, né, do trabalho desse GT, a gente teve esse cuidado de pensar, né, essa preocupação com o processo rotineiro de capacitação. Então, vai regular, regula como, eventualmente, nós teremos essa capacitação internalizada como uma medida de segurança e salvaguarda para a utilização desse tipo de tecnologia. E aí a estruturação de trilhas de capacitação é muito importante. Né? Trilhas de capacitação que tragam esses olhares mais críticos, inclusive, para que o próprio usuário tenha condições de mensurar, de balizar e de questionar o próprio resultado advindo do sistema computacional inteligente, para que ele não venha a recair em um eventual machine bias ou viés de máquina, né? A tendência de confirmar ali o que está por trás do sistema computacional inteligente. Então, esse letramento digital ele deve ser premissa para o estímulo à utilização. A gente não deve estimular a utilização sem passar por esse processo de letramento digital, porque senão a gente acaba, né, trazendo problemas associados ao uso desse tipo de tecnologia nos órgãos da advocacia pública. E essa é uma preocupação rotineira que nós temos, e eu tenho visto vários problemas, não só aqueles problemas clássicos, tradicionais de alucinação, mas um problema com a proteção de dados pessoais, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a nossa 13.709 de 2018. Então, proteção de dados pessoais, essa preocupação também tem que ser uma tônica para o uso ético, responsável, enfim. Outro aspecto regulatório que tem sido debatido, que alguns órgãos da advocacia pública chegaram a incluir, depois repensaram, é o que a gente chama de rotulagem, né? É eu indicar que eu utilizei o sistema computacional inteligente, né? A gente precisa ter mecanismos de controle interno, mas essa rotulação de que utilizou na peça, no parecer, talvez não seja tão interessante, né? Talvez não seja um bom caminho dentro do próprio aspecto regulatório, que até mesmo em alguns casos pode intimidar a utilização, enfim. O que a gente tem que ter cuidado é com essa verificação no âmbito interno. Acredito que nós precisamos ter instrumentos na própria regulação de controle de uso interno desse tipo de tecnologia. Né? Quando, eventualmente, ela é utilizada, essa comunicação para os órgãos internos, para que, se surgir algum problema, por exemplo, possa o corregedor, os órgãos de fiscalização adotarem alguma medida.
mas no parecer, né, na peça que vai ser gestada, não me parece que essa rotulação seja necessária, né, principalmente nesse momento agora, no qual nós estamos. Agora, ter mecanismos robustos, né, para identificação interna é fundamental, para saber como utilizou, como a gente tem previsto, por exemplo, na resolução 615 lá no CNJ. O juiz pode utilizar a ferramenta de IA privada? Pode, mas nós precisamos também ter ali uma comunicação interna quanto à utilização para que nós tenhamos eventual controle, né? E responsabilização, se for o caso, em decorrência do uso daquela ferramenta de inteligência artificial. Então, não me parece um bom caminho a gente impor na regulação que necessariamente na peça, no parecer, vai ter indicação de que nós utilizamos. Mas talvez, né, o próprio órgão da advocacia pública, e esse é um caminho importante por conta do que a gente chama de explicabilidade aplicativa, o próprio órgão da advocacia pública transparecer nos seus meios, nos seus canais de comunicação, que utiliza alguma ferramenta de inteligência artificial que ela pode ser utilizada ali como uma medida de apoio à tomada de decisão, até para que haja controlabilidade do cidadão, enfim. Mas o órgão, institucionalmente, indicar essa utilização e de que modo, eventualmente, ela é utilizada. Isso pode ser e é interessante, muitas vezes, para que haja uma transparência em relação às atividades desenvolvidas pelo próprio órgão. Então, como eu disse, né, eu cheguei a ver algumas propostas regulatórias de órgãos da advocacia pública que colocaram expressamente: o procurador deverá indicar na peça que utilizou a ferramenta de inteligência artificial generativa para a produção da manifestação, enfim. Não me parece que seja o caminho regulatório mais adequado neste momento. Acho que a gente tem que partir de uma premissa de institucionalização, então a instituição eventualmente transparecer que ali utiliza, enfim, e que aquilo pode ser um instrumento de apoio, como é um instrumento de apoio à tomada de decisão. Pessoal, eu sei que eu estou falando há muito tempo aqui, e fiquem à vontade se tiverem qualquer dúvida, questionamento. Eu estou trazendo, de fato, as visões gerais, preliminares, do que nós catalogamos em termos de aspectos regulatórios, como eu disse, no mundo, no Brasil, no âmbito das advocacias públicas e também dos demais órgãos do ecossistema de justiça. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Acabou de aparecer aqui para mim que temos mais 5 minutos da reunião, né? Então, Léo, eu não sei se você vai abrir outra reunião, se eu tenho esses 5 minutos para concluir minha exposição, e diz aí que apareceu aqui. Eu não sei se ela continua ou... Não, eu vou falar aqui com o pessoal que está assessorando a gente com relação à Acho que é o criação da pessoal da sala. PGDF, né? Exatamente. Então, beleza. Só pergunta para ele se vai finalizar, né? Porque aí qualquer coisa, corro aqui e pelo menos deixo o espaço aqui para as nossas dúvidas, para as nossas discussões aqui. Beleza? Certo. Deixa eu ver com o nosso amigo então aqui, só... que está nos... Vai lá. Veja, então, só para... deixa eu ver aqui. Diga lá. Posso continuar? Meu amigo, continue. Veja, é um tema que a gente pode conversar vários dias seguidos aí, que a gente não vai conseguir esgotar, né? Mas, infelizmente, para você, não, eu sei que você gosta de correr, um maratonista também. Acho que a gente tem que colocar um tempo, né, para essa exposição. Não, eu acho que depois... Acho que com os 4 minutinhos aqui eu já finalizo, porque são as nossas visões gerais dos aspectos regulatórios. Então, é só trazer as preocupações finais que a gente tem que ter, e depois a gente abre eventualmente para dúvidas, questionamentos do pessoal, e acho que é muito importante. Ok, vamos lá. Beleza? Não, só trazer nessa preocupação também, relacionada ao uso da inteligência artificial generativa, acho que é fundamental para a gente já caminhar para o encerramento da minha fala, nós termos uma arquitetura sólida de segurança informacional, né? Dentro da instituição, nós nos preocuparmos com medidas de cibersegurança, especialmente porque nós temos visto inúmeras instituições aí que têm sofrido ataques hackers, enfim, e que não têm investido devidamente, né, na parte
da segurança informacional, especialmente por conta das exigências dos artigos 46, 47 da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas só para eu trazer alguns elementos centrais das nossas ideias ligadas às boas práticas, eu vou catalogá-las e depois a gente vai conversando aqui mais sobre elas. Mas, por exemplo, pontos importantes nas boas práticas, para além do letramento digital, que é algo indispensável, é premissa zero desse processo de utilização da IA generativa. Mas um ponto importante é a advertência para os servidores, para todos os componentes do quadro funcional da advocacia pública, que não é interessante incluir dados funcionais, cadastrais, para eventualmente fazer o cadastro nessas ferramentas privadas, né? Blindar a instituição, se vai haver essa utilização privada, não usar os dados institucionais para fazer o cadastro, e-mail funcional, enfim, outras informações, isso é muito importante. Alguns aspectos que são fundamentais para o próprio advogado público entender como uma medida de boa prática. Primeiro, né, que algumas dessas ferramentas, especialmente privadas, têm limitação da base de dados, não ter um cuidado com a base de dados. Segundo, a gente tem que ter uma preocupação com os viés discriminatórios, que são decorrentes das informações que constam ali do sistema computacional inteligente. Então, pode ser que o sistema computacional inteligente apresente ali uma informação que venha a vulnerabilizar um determinado grupo. Terceiro, a gente precisa da preocupação, né, com a própria base de dados, com as informações que são ali direcionadas para o sistema computacional inteligente. Então, cuidado com dados sigilosos, dados sensíveis, enfim. A gente tem que ter necessariamente supervisão técnica, a preocupação com a verificação, com a auditabilidade, né, desses resultados que são gerados e, principalmente, a ideia de ter clara que a responsabilidade pela produção do ato final é uma responsabilidade do próprio procurador, do próprio advogado público, e isso precisa ser sempre esclarecido. E a partir daí a gente pensar, por exemplo, na criação de grupos de trabalho por compartilhamento de boas práticas, inclusive uma das minhas sugestões na nossa proposta regulatória é que dentro de cada órgão da advocacia pública seja criado um comitê, um grupo de trabalho, justamente para contribuir com a evolução, né, do uso dessa tecnologia e trazer lá algumas diretrizes adicionais. Por exemplo, nessas regulações que eu vi nos órgãos da advocacia pública que já foram publicadas, nenhuma fala na criação de um comitê de compartilhamento de boas práticas, de interação constante para a melhoria do uso da IA generativa. É algo semelhante ao que o CNJ fez ao criar um comitê de inteligência artificial. Então, são muitas as propostas aqui, a gente passaria, de fato, dias discutindo, mas eu quis só trazer os pontos gerais que nós estamos trabalhando dentro dos aspectos regulatórios de boas práticas, para já deixar clara essa visão em relação a essa preocupação, que talvez é uma preocupação de todos nós, sobre o uso da inteligência artificial generativa na advocacia pública. Agradeço mais uma vez ao Leonardo, à presidente Isabela, pela oportunidade, me coloco à disposição também dos colegas para dúvidas, questionamentos ou maiores esclarecimentos que se façam necessários. Muito obrigado.